make my body go, make our bodies higher and higher. Hello everyone, how are you? Meninos, hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro didático nas páginas 7, 9 e 15 e com a página número 5 do nosso livro de atividades. Vamos continuar, com o nosso capítulo número 5 e hoje também vai ser a nossa aula 5, tá certo? Olha só, eu já entro de cara com vocês lá na página número 7 do nosso material, na seção Check It Out. Bom, na nossa aula passada, nós fizemos a atividade 1, que dizia o seguinte: os verbos em negrito na página número 6 estão no passado. Complete a tabela dos verbos relacionados com a sua forma base. Só que na aula passada, nós trabalhamos com os verbos regulares. Hoje eu queria que vocês preenchessem a tabela aí dos verbos irregulares, certo? Complete a tabela dos verbos irregulares relacionando esses com a sua forma base. E aí, assim que vocês terminarem essa primeira atividade, eu queria que vocês fossem lá na atividade 3 também da página 7, onde nós temos a seguinte pergunta: existe alguma similaridade com os verbos no segundo grupo? Ou seja, com os verbos na tabela de verbos irregulares? Existe, galerinha? E aí é interessante, então, vocês buscarem essa resposta. Se existe, então digam sim, existe. Se não, digam que não existe. E aí eu queria que vocês me dessem uma pequena justificativa. Por que não são similares? Ok? Ou então, por que são similares? Dependendo aí se eles forem parecidos ou não. A atividade 4, ela tem com o seguinte questionamento: existe alguma forma no passado diferente para os sujeitos no singular ou plural? Por exemplo, quando nós vimos lá no presente, nós tínhamos aquele S que nós adicionávamos ao verbo. Por exemplo, eu tinha I dance, eu danço. E aí eu tinha she dances, ela dança. E aí tinha esse S no final do verbo dance. Será que tem a mesma coisa quando os verbos ficam no passado? Será que tem essa mudança entre singular e plural no sujeito? Então, vejam isso aí e aí respondam também essa pergunta. E aí, olha só para a gente recapitular um pouquinho lá dos verbos regulares que a gente viu na nossa aula passada, nós vimos que os verbos regulares, eles adicionam ed a todos os verbos. Só que assim, o ed, ele é uma adição regular. Basicamente, a maior parte dos verbos nós vamos ter adicionado esse ed, como vocês podem ver aqui nessa coluna central, onde eu tenho o verbo play, que no passado ficou played, onde nós tínhamos o verbo listen, que parava bem aqui no N, e aí no passado ficou listened, onde nós tínhamos o verbo stop, que parava aqui nesse primeiro P, só que aí como ele termina em consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, eu dobrei a última letra para poder adicionar o ed, e aí ficou stopped. O verbo cook, que ficou cooked, e o verbo watch, que ficou watched. Então, meninos, basicamente nós adicionamos ed, mas existem alguns momentos em que nós adicionamos somente o d, como aqui em love, que ficou loved. Por que eu adicionei só o d? Porque love já termina com a letra E, então não fazia sentido eu adicionar mais um E para poder botar o d, Então fica só o d como acréscimo. Dance, danced, like, liked, share, shared, serve, served. E aí eu tenho momentos em que eu vou adicionar em vez de D ou de ED, IED. Quando é que acontece essa adição do IED? Quando o verbo termina em Y e ele é antecedido, precedido, antes desse Y tem uma consoante. Então, cry ficou cried. Study, que termina em Y, ficou studied. E aí, o que foi que eu fiz? Eu estou substituindo o Y pela letra I, para eu poder acrescentar ED. E aí, assim eu tenho em spy, spied, e try, tried.
Beleza? Então, são essas adições aí que nós fazemos. Mas, galera, não foi somente isso que a gente viu. A gente não viu só a adição do ED. Nós também vimos a relação desse ED com o seu som. Nós vimos que o ED ele tem a ideia de T, de D ou de id, né? De id aí no final. Então, eu tenho, por exemplo, a palavrinha stop, que quando esse sonzinho de stop, essa finalização, o último som da palavra stop, não tem vibração nas cordas vocais, então, quando eu adicionar o ED, eu vou ter o sonzinho de T. Aí vai ficar stopped. Quando eu tenho o verbo look, que também não tem vibração nesse som aqui do K, eu vou ter então a palavrinha looked. Eu escrevo looked com ED, mas eu vou pronunciar looked. Esse meu ED vai ter som de T. A mesma coisa aqui, watched, porque watch não tem vibração na corda vocal. A mesma coisa acontece em kiss, que aí vai ficar kissed. Em dance, danced. Fix, fixed, certo? Mas quando eu tenho vibração na corda vocal, por exemplo, quando eu tenho a palavrinha achieve, eu escrevo com ED no final, né? Afinal, é um verbo regular. Mas quando eu pronuncio, eu vou pronunciar esse meu ED com som somente de D. Então, eu não vou dizer achieved. Eu vou dizer achieved. Eu não vou dizer called. Eu vou dizer called. Então, eu vou pronunciar até o final da minha palavra, que era call. E aí, o ED vai ter só o som de D. Called. A mesma coisa acontece aqui em learn. E aí, o meu ED vai ter som de D, porque learn também tem vibração no final. E aí, eu vou ter learned. Order, ordered. Manage, managed. Ok? Use, used. E quando é que eu vou ter esse sonzinho de id, que é esse id aqui? Vai ser quando a minha palavra terminar com o som de T, que nem aqui em want, que termina com o som de T, e aí vai ficar wanted. Ou quando terminar com o som de D, que nem em need, que aí eu vou ter needed. Ok? Então, aqui eu tenho os 3 sons que nós vimos em relação aos verbos regulares na nossa aula passada. Meninos, essa tabela aqui, essa segunda tabela, é o gabarito da atividade 1 da nossa página número 8, tá bom? Então, qualquer coisa, eu gostaria que vocês checassem para ver se está tudo certinho lá com a tabela de vocês, tudo bem? Nos verbos irregulares, nós vamos ter aqui essas mudanças. Jones, existe alguma forma de eu saber como é que vai mudar? Infelizmente não, meninos. Nós, na verdade, vamos precisar utilizar esses verbos com muita frequência em construção de frases ou fazendo leituras. Então, realmente, isso aqui é prática. Não existe memorização. Existe aprendizado através da prática, através do uso dessas palavras. Então, eu sei que a forma base do be vai ser be, mas eu também sei que o passado dele é was ou então were. Forma base do verbo come, come. Forma do passado do verbo come, came. Então, nós vamos sempre fazer essa relação aqui. Come, came. Repete lá comigo. Come, came. Send, sent. Hold, held. Take, took. Run, ran. Wear, wore. Begin, began. Win, won. Speak, spoke, certo? Então, sempre nós vamos ter aqui os verbos regulares com essas mudanças, tudo bem? Então, sempre prestem atenção aí nesses detalhes.
Uma outra informação que eu gostaria de dar para vocês é a seguinte. Para nós termos aí um aprendizado bem legal, eu tenho essa sugestão aí de fixação para vocês, olha só. Copiem essa tabela que nós temos aqui no caderno de vocês e adicionem sempre que vocês forem ver, né, novos verbos irregulares na forma base e também o passado desses verbos irregulares. Lembrem que sempre temos essa mudança aí. E aí eu gostaria também que vocês adicionassem uma terceira coluna aqui nessa tabela, que é uma coluna onde vocês vão botar a tradução, o significado dessas palavras, tudo bem? Então é uma forma aí de nós fixarmos os verbos irregulares. E, se possível, também construírem frases no passado com esses verbos. Por exemplo, eu posso dizer I took a shower. Eu tomei banho. Eu posso dizer I won a game. Eu ganhei em um jogo. Eu posso dizer I spoke to Anna. Eu falei com a Ana, certo? Então são possibilidades aí de fixação que vocês podem ter, fazendo a tabela com a tradução do lado e sempre adicionando novos verbos, e também construção de frases já com esses verbos no passado, ok? Meninos, lá na página 9, vocês vão ter a atividade do Your Turn, onde nós temos a atividade 4, complete as frases sobre as Olimpíadas, né? Utilizando os verbos da caixinha no passado, ok? Então, lá dentro da caixinha, nós vamos ter vários verbos que eles estão na forma base. Vocês vão olhar para esses verbos, vão ver como é a forma no passado desses verbos e, então, preencher aí as frases nessa atividade. A atividade 5 dessa nossa página é uma sugestão também, em que nós temos: vá ao material suplementar no final do seu livro e pratique os verbos irregulares com o jogo que lá está. Então, lá nós temos um jogo que vocês podem utilizar também para estar fazendo esse treino com os verbos irregulares. Lá na página número 16 do nosso livro didático, vocês têm lá no Challenge Yourself a atividade 3, que é para vocês prestarem atenção às expressões de tempo. Lembra que nós vimos na aula passada? E aí vocês vão completar aí essas frases. Tudo bem? E a atividade 4, vocês vão completar o diário da Lula, utilizando os verbos aí que estão nessa caixinha. Novamente, vocês têm verbos que estão na forma base, e vocês vão ver qual é o passado desses verbos para então completar o diário dela. Tudo bem? E aí, lá no nosso livro de atividades, na página número 5, nós vamos ter aí essa tabela aqui, ó, que vocês têm da atividade número 6. E esse aqui já é o gabarito da tabela. Então, deem uma checada aí nesse gabarito, tá bem? Vejam se está parecido essa minha tabela com a tabela de vocês. E aqui nós temos forma base e o passado de verbos regulares. Forma base e o passado de verbos irregulares. Tudo bem? Só que aqui eu queria que vocês fizessem a atividade número 7, que é justamente para vocês utilizarem esses verbos aqui que estão nessa tabela da atividade 6 para completar as frases que estão aí nessa atividade, tá bom? Então façam com calma. Primeiramente verifiquem se a tabela de vocês está correta com todos esses verbos e então utilizem esses verbos aí na atividade 7, tá bom? Meninos, é isso então, a nossa aula de hoje com os verbos irregulares. Vejo vocês na nossa próxima aula. E, se possível, me enviem então as atividades, tá bom? Ainda hoje. Se não, deixem para me enviar na véspera da nossa próxima aula, tá bom? See you next class. Bye bye.